Vamos meditar na palavra de Deus. Nessa noite eu quero compartilhar algo com vocês que é muito importante. A gente tem conversado com várias pessoas e às vezes a gente vê algumas inseguranças, dúvidas a respeito de escolhas e decisões. É sobre isso que eu quero falar nesta noite, à luz da palavra de Deus, trazer um entendimento, para termos uma compreensão das nossas escolhas do dia a dia, das decisões que nós temos que tomar e como receber de Deus a direção para tomarmos a escolha certa. Amém? O texto que nós vamos nos basear está lá no livro de Daniel. Abra sua Bíblia, Daniel, no capítulo 1. Daniel, capítulo 1. No versículo 8, diz assim, olha: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Senhor, fale conosco nesta noite a tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos, meu Deus, praticar a tua palavra, crendo, Senhor, que o Senhor tem nos dirigido, nos ensinado e nos instruído. Nós, neste momento, abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor fale conosco de uma forma poderosa e sobrenatural, no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós precisamos sempre ter este cuidado quando nós vamos tomar as nossas decisões, quando nós vamos fazer as nossas escolhas. Afinal, será que Deus está de acordo com as nossas decisões? Será que Deus está de acordo com as nossas escolhas? Deus está abençoando as escolhas que eu tenho feito? Deus está abençoando as minhas decisões? Porque a nossa vida, ela é feita de escolhas e decisões todos os dias. Todos os dias nós temos que fazer escolhas, seja a roupa que nós vamos vestir, seja a comida que nós vamos comer, ou se nós vamos fazer o mesmo trajeto para o serviço. Nós estamos fazendo escolhas todos os dias. Nós estamos tomando decisões em todos os momentos da nossa vida. Algumas decisões, elas são mais importantes, algumas decisões são um pouquinho menos importantes, mas nós estamos sempre tomando decisões. Agora, será que nós temos o cuidado de que estas escolhas, elas estão de acordo com a vontade de Deus? Deus tem aprovado as minhas decisões? Deus tem aprovado as minhas escolhas? É sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. Tomar decisões sábias significa então que realmente nós nos preocupamos com o que Deus pensa a nosso respeito. Qual é o propósito que nós precisamos cumprir? O que é que Deus tem colocado no nosso caminho, na nossa direção, para que possamos agradá-lo de todas as formas e em todas as maneiras. Por isso, nós precisamos nos organizar, nós precisamos buscar conhecimento, nós precisamos buscar entender, saber o que é que Deus tem planejado para cada um de nós, porque tudo que Deus tem para nós é o melhor. Você acredita nisso? Então diga assim: ó, Deus tem o melhor para mim, porque todas as coisas, a Bíblia diz, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Você ama a Deus? Então dá uma salva de palmas para o Senhor. Aplauda ao Senhor e glorifique ao Senhor. Bata a palma e exalte ao nome santo do nosso Deus. Daniel, ele toma uma decisão muito importante, nós vamos ver a respeito disso. Num tempo onde Israel tinha sido sitiada, destruída,
os seus príncipes, o seu povo, a grande maioria, eles foram levados para a Babilônia. Agora eles são escravos, eles têm que trabalhar forçado, eles têm que trabalhar, alguns no reino. Agora eles não têm mais as suas casas, ele não tem a sua pátria, ele não tem agora como estabelecer o culto ao Senhor, porque tudo que havia no templo foi levado, e agora o povo, ele está em terra estranha, ele está em terra distante, mas nem por isso eles deixaram de tomar decisões, eles deixaram de guiar as suas vidas pautadas naquilo que eles já tinham conhecimento, daquilo que Deus esperava de cada um deles. Deus, ele nunca vai tomar uma decisão por você. A escolha será sempre nossa, a decisão ela será sempre nossa. Isso é um presente que Deus nos deu, que nós chamamos e conhecemos como o livre-arbítrio. Existe aquilo que nós chamamos da vontade soberana de Deus. Deus, ele tem a sua vontade soberana, mas quando se diz respeito a decisões, nossa decisão do homem, ele deixa que eu escolho. E aí nós vamos compreender um pouquinho mais a respeito disso no decorrer da nossa meditação desta noite. Mas algumas perguntas nós precisamos fazer, porque muitas pessoas, elas tomam decisões na sua vida, mas elas não conseguem seguir adiante nessas decisões, elas não conseguem avançar nos compromissos. Por exemplo, alguns decidem, eles escolhem, eles se comprometem, como? Eu vou ser mais santo, eu vou buscar mais a santidade, esse ano eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou servir mais a Deus, eu vou me colocar mais à disposição do reino, mas no meio do caminho eles acabam desistindo, eles acabam abandonando o propósito, abandonando as escolhas e as decisões que fizeram. Alguns, eles vão para o culto, eles ouvem a palavra, mas eles não tomam uma decisão por mudança. A escolha é manter a vida que está levando da mesma maneira, e muitos até se perguntam depois: por que é que Deus não está me abençoando? Por que que Deus não está abrindo as portas? Por que aquele negócio eu não consigo fechar no trabalho? Por que que a minha família, olha o caos que está? A resposta está nas nossas escolhas e nas nossas decisões. Deus, ele nos deixa escolher, Deus, ele nos deixa decidir, mas a Bíblia diz que Deus, ele não se deixa escarnecer. Tudo que nós decidirmos, tudo que nós escolhermos, tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, o que é que nós estamos plantando? Quais são as nossas escolhas? Quais são as nossas decisões? E aí, eu vou mostrar para você algumas razões porque as pessoas fracassam nas suas decisões e nas suas escolhas. Olhem bem, algumas razões porque as pessoas fracassam e nas suas escolhas e nas suas decisões. Primeiro, porque tomam decisões baseado nos outros. Irmão, quem faz escolhas baseado no que as pessoas vão dizer, do que o outro vai dizer, quem toma suas decisões sempre olhando para a vida do outro, é fracasso. Então, uma das razões porque as pessoas fracassam nas suas decisões é porque elas tomam decisões baseadas nos outros. Segundo, tomam decisões exclusivamente na sua vontade. É aquele negócio: a vida é minha, eu tomo as minhas decisões, eu faço as minhas escolhas e ninguém tem nada a ver com isso. Isso não é verdade. A vida que você vive, ela não é mais sua, porque alguém comprou com um preço de sangue da cruz. A nossa vida agora pertence ao Senhor. A segunda razão que as pessoas fracassam nas suas decisões é porque elas tomam decisões exclusivamente na sua vontade. O eu pensar somente em mim. Irmãos, nós não pensamos somente em nós, nós somos um corpo.
e nós pensamos no coletivo. Tudo que nós fazemos é para render honra e glória ao nome daquele que nos amou e se entregou por nós na cruz. A terceira razão que as pessoas fracassam nas suas decisões é porque tomam decisões baseadas nos seus sentimentos. Irmãos, nós não podemos fazer escolhas e nem tomar decisões baseados no nosso sentimento, porque a Bíblia já diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. O nosso coração, o nosso sentimento, ele nos engana. Por isso que nós não vivemos por emoções, nós não vivemos por sentimentos, mas nós vivemos pela fé. Nós cremos na palavra de Deus e é isso que nos guia e que nos dirige e que nos instrui na nossa caminhada. Então, muitas pessoas fracassam nas suas decisões porque elas baseiam no sentimento. Muitos fracassam porque elas não sabem o que querem. Irmão, você acredita que tem muita gente na igreja que não sabe o que quer de Deus? E às vezes parece uma coisa tão óbvia, mas Deus, Ele quer saber o que você quer. Ele quer saber aonde está o teu coração. Ele quer saber o que é que te guia. Ele quer saber o que é que te norteia, o que é que você precisa. Um dia levaram um cego até Jesus, e Jesus olha para o cego e pergunta: o que você quer que eu te faça? Era lógico que o cego queria ver, mas Jesus queria saber se o cego queria realmente ver. Porque, irmão, tem gente que não quer ser ajudado, tem gente que não quer ser curado, tem gente que não quer ser liberto, tem gente que não quer progredir, não quer avançar, tem gente que decide dessa maneira. Então por isso que eles fracassam, porque eles não sabem o que querem. Tem gente que fracassa por quê? Porque querem que Deus decida onde nós temos que decidir. Irmãos, nós sempre ouvimos e nós sempre falamos: aquilo que é possível para o homem fazer, Deus não fará por nós. Deus fará aquilo que é impossível para o homem fazer. Por exemplo, quando Lázaro já estava há mais de 4 dias sepultado, a sua irmã diz para Jesus: mestre, ele já cheira mal, ele já está em decomposição. Mas ali o milagre ia acontecer, e as pessoas precisavam tomar uma decisão. Qual decisão? De obedecer ou não a Jesus. Porque o que Jesus mandou? Tirem a pedra. Porque ao homem era fácil tirar a pedra, mas ao homem não era fácil ressuscitar o Lázaro depois de 4 dias. Então, quando o homem vai lá e faz a sua parte, ele tira a pedra. Então Jesus diz: Lázaro, sai para fora. E ele ressuscita e ele sai para fora. Para que Deus opere o milagre, para que Deus opere o impossível, nós precisamos fazer o possível. Por isso, algumas razões que as pessoas fracassam nas suas decisões é porque elas ficam esperando Deus fazer aquilo que elas precisam fazer. Uma outra razão porque as pessoas fracassam é que querem que outros decidam onde elas têm que decidir. Irmão, eu não posso decidir nada por você. Eu posso, à luz da palavra, te mostrar uma direção. Você pode ir por aqui, você pode trilhar por aqui. A Bíblia diz assim: se você seguir, você vai ser abençoado. Se você não seguir, a maldição virá sobre você. Mas a escolha sempre vai ser sua. Eu não posso escolher por você. E as pessoas também fazem escolhas erradas. Por que muitas vezes as pessoas elas não querem tomar decisões na vida, não querem fazer escolhas difíceis na sua vida? Porque toda decisão, toda escolha, ela vem com uma responsabilidade, e nós precisamos aprender a correr o risco. Sabe que muitas vezes nós estamos acomodados,
Nós estamos acostumados a ficar no nosso mundo e nós não queremos sair dessa redoma, mas Deus, Ele tem algo grande para você. Você precisa olhar para cima, porque Deus é que tem a vitória para te dar. Então o que é que nós precisamos? Nós precisamos tomar decisões, escolhas acertadas, e aí nas nossas ações, nas nossas atitudes, você vai ver que Deus vai te abençoar de uma forma poderosa. E aí, analisando Daniel, nós vamos ver como tomar decisões acertadas, porque sim, irmãos, tem um processo, tem um jeito que nós vamos tomar as decisões certas, fazer as escolhas certas, assim como Daniel fez e assim como ele vai nos ensinar nesta noite. No versículo que nós lemos, diz assim, olha: Daniel resolveu, decidiu não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Aqui é interessante que aqui a Bíblia diz que Daniel, na minha Bíblia, diz resolveu. Algumas traduções diz decidiu, né? Ele fez uma escolha, ele tomou uma decisão. Porque Daniel era um dos príncipes que veio como escravos para servir no palácio o rei Nabucodonosor. E todos os príncipes que vinham para servir no palácio, eles precisavam se alimentar bem, eles precisavam comer bem, porque eles estariam diante do grande Nabucodonosor. Eles precisavam estar saudáveis, eles precisavam estar bem apresentáveis. Então eles tinham que comer bem, e aqui eles comiam a mesma comida do rei, eles bebiam a mesma bebida do rei, só que aquelas coisas, aquelas bebidas, aquelas comidas, elas eram consagradas a ídolos daqueles povos. Então era consagrada a demônios. Por isso Daniel, ele decide: eu não vou me misturar, eu não vou comer dessa comida, eu não vou comer desta bebida, tomar, desta bebida. Então ele resolve, ele decide, ele faz uma escolha. Só que, irmão, é aqui que entra um outro presente que Deus nos deu, que é a capacidade de pensar. É por isso que nós não podemos tomar escolhas pelos outros, baseado na vida dos outros, baseado por experiências dos outros, baseado nas decisões dos outros. É por isso que os outros não podem tomar decisões por nós. Por quê? Porque nós temos que ter o conhecimento de quem nós somos diante do nosso Deus. Esse é o primeiro passo para tomar uma decisão certa. Porque, pense comigo, Daniel, para ele tomar uma decisão, ele começa a analisar. Ele sabia quem ele era, ele sabia a condição que ele estava naquele reino, e ele começa a pensar: se eu agradar o rei, eu desagrado a Deus. Se eu participar dos manjares do rei, eu vou contra tudo que agrada o meu Deus. Olhe bem, ele está com as opções diante dele, só que ele sabia o risco que ele corria. Eu posso morrer, eles podem me colocar eu posso ficar escravo, preso na masmorra, eu posso ser punido de várias formas, mas ele faz uma escolha: eu não vou me contaminar, eu decido agradar o meu Deus, eu decido agradar aquele que tem me abençoado, aquele que tem abençoado Israel. E ele toma a decisão. Daniel resolveu. E quando fala, na minha versão fala resolveu, talvez na sua fala decidiu. A pessoa, para decidir, ela precisa pensar e analisar. A pessoa, para resolver uma situação, ela precisa analisar os prós e os contras. Daniel analisa tudo, e ele resolve de acordo com a sua fé, de acordo com a sua crença, de acordo com a sua esperança. Agora, olha o que a Bíblia diz lá em Salmo de número
143, Salmo de número 143, o verso 8, diz assim, olha: faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Olha o verso 9: livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é quem me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, e o que o teu bom Espírito me guie por terreno plano. Então aqui nós podemos crer com toda certeza que o jovem Daniel ele conhecia esse salmo. Por quê? Porque todo o israelita, eles cantavam esses salmos. Eu acredito quando ele está ali diante do reino, onde é proposta toda aquela comida, Daniel então ele pensa: o Senhor é quem guia os meus passos, o Senhor é quem me livra, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu auxílio. Ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, eu não vou me contaminar. E ele decide. As decisões dele foram baseadas no quê? Na palavra de Deus. É por isso que quando nós tomamos decisões baseados na palavra de Deus, nós não erramos. Deus, ele sempre nos abençoa. E aqui vem o primeiro resultado da decisão de Daniel no versículo 9. Daniel, lá onde nós estamos, capítulo 1, versículo 9, diz assim: e Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Olhem bem, ele analisou, ele pensou, ele fez a comparação entre o povo de Israel e o povo da Babilônia. Ele fez a comparação entre o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel e os deuses da Babilônia. Ele fez a comparação daquilo que estava sendo proposto para ele naquele momento, diante de tudo aquilo que o Senhor sempre vem propondo para o povo de Israel. E quando ele assume o risco, porque ele não sabia o que ia acontecer com ele, ele não sabia quais seriam as consequências, ele decide não se contaminar com os manjares do rei. E Deus, no versículo 9, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Então a primeira coisa, nós precisamos começar a pensar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque todas as manhãs, irmãos, quando nós acordamos para tomar as nossas decisões, para fazer as nossas escolhas, será que nós perguntamos para o Senhor qual que é a vontade dEle para nós naquele dia? O que o Senhor quer de mim neste dia? O que o Senhor preparou para mim neste dia? Para, no momento em que as decisões forem aparecendo, as escolhas forem aparecendo, nós tomarmos as escolhas sempre baseado no centro da vontade de Deus. Mas a segunda coisa que Daniel faz aqui é que Daniel crê, ele tem fé. Olha o versículo 10, o que diz: porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Você percebe que agora o Senhor deu graça e compreensão ao chefe dos eunucos a respeito de Daniel, por causa da escolha, da decisão que Daniel toma. Só que aí, o chefe dos eunucos diz: só que tem um problema aqui. O meu medo é que o rei
porque é o rei que determina o que vocês devem comer, é o rei que determina o que vocês devem beber. E se daqui uns dias, quando vocês se apresentarem diante do grande rei, o Nabucodonosor, ele perceber que vocês estão diferentes, mais fracos, talvez mais anêmicos, ele vai me matar. E vocês estão de acordo em colocar a minha cabeça em risco? Aí, irmãos, vem uma outra coisa que nós precisamos na hora de tomar a decisão certa e fazer a escolha certa, que é crer que aquele que em nós começou a boa obra, Ele vai continuar, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai abrir as portas, Ele vai mostrar os caminhos, Ele vai dar capacidade, Ele vai dar graça, Ele vai dar unção, Ele vai manifestar o seu poder. Aquilo que Deus começou na nossa vida, a obra que Ele começou, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir. Agora vem a fé. Só que a fé e o medo, eles são inimigos. Não tem como crer se nós estivermos com dúvida, não tem como crer se nós estivermos com medo. É por isso que nós temos que tirar o medo do nosso coração. O medo paralisa, o medo não nos deixa avançar, o medo não nos deixa seguir em frente. O chefe dos eunucos, ele está com medo. Mas peraí, Daniel, se eu fizer isso para vocês, quando fala vocês, porque tinha os outros amigos ali, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, se eu fizer isso para vocês, eu posso morrer. O rei pode cortar a minha cabeça, e isso vai ser do agrado de vocês, porque muitas vezes, irmãos, para fazer a vontade de Deus, o inimigo ele tenta colocar medo no nosso coração, para fazermos a escolha certa, aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que vai render louvor ao seu nome, aquilo que vai trazer almas ao arrependimento, aquilo que vai trazer conversão, salvação, libertação. Muitas vezes nós não queremos atender o chamado, porque Satanás tenta colocar medo no nosso coração. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, Ele não nos deu espírito de confusão, Ele não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu do seu Espírito Santo, o Espírito de poder, o Espírito de graça. O Espírito Santo habita em você. Nós não precisamos ter medo. Vocês se lembram de Jairo? Jairo, quando ele estava seguindo com Jesus até a sua casa, e eles estavam indo, de repente Jesus para, acontece todo aquele episódio da cura da mulher do fluxo de sangue. De repente chegam os mensageiros e falam para Jairo: Jairo, agora não adianta mais levar Jesus na sua casa, porque a sua filha acaba de morrer. A Bíblia diz que enquanto Jesus ainda conversando com a mulher, ele vira para Jairo e diz: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Jairo, creia, porque aquele que começou a obra, ele é fiel para terminar. Irmão, não tenha medo de escolher pelo reino de Deus. Não tenha medo de escolher da maneira que agrada ao Senhor, porque Deus em tudo Ele vai te abençoar. Você crê nisso? Você crê nisso? Quem crê, levante a mão. Crê nisso? Deus diz assim: olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, e eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te sustento com a minha mão poderosa. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas para Jesus. Bata a palma e glorifique ao Senhor. Bata a palma e exalte ao Senhor. O eunuco ele fica com medo. E ele fala: ó, vai dar ruim isso que você está me propondo, de você não comer, de você não beber. Não é bom fazer isso. Mas aí vem a fé. Daniel sabia em quem ele cria. E continuando, nós vemos a firmeza, a convicção, a certeza
de que a escolha de Daniel era a escolha certa. A escolha, a decisão de Daniel estava de acordo com a vontade de Deus. Como é que ele sabia? Primeiro, Deus concedeu graça para Daniel diante do chefe. O chefe dos eunucos, ele chega a concordar com Daniel. Não, beleza, eu concordo com você. Aí depois vem o medo. Mas agora vem a certeza, a confirmação, a firmeza de que Daniel, ele estava tomando a decisão certa diante de Deus. Olha o versículo 11, o que diz: então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. É ter firmeza e convicção na decisão. Se nós estamos escolhendo, decidindo, baseados na palavra de Deus, a certeza da vitória já é nossa. Você crê nisso? Amém? Olha o que João diz. Abra sua Bíblia aí, lá na primeira carta de João. Não é no Evangelho, é lá no finalzinho, na primeira carta, perto do Apocalipse. 1 João, capítulo 5. João, capítulo 5. Nós temos que ter certeza, firmeza, convicção, quando nós tomamos a decisão e a escolha baseados na vontade de Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz assim, olha: e esta é a confiança que temos para com Ele. Para com quem? Para com Deus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha a convicção, olha a certeza, olha a firmeza na escolha e na decisão quando ela é baseada na palavra de Deus. Daniel tinha certeza que tudo daria certo. Por quê? Porque a sua escolha estava baseada na vontade de Deus. A sua decisão estava baseada na vontade de Deus. E o apóstolo João está dizendo aqui na primeira carta que esta é a confiança que nós temos em Deus. Mas qual é a confiança? A confiança é que se pedimos alguma coisa, olhem bem, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, e aí é que você percebe a escolha e a decisão. Porque muitas vezes nós decidimos e escolhemos de acordo com a nossa vontade, com a nossa escolha, aquilo que vai fazer bem para nós, aquilo que é o melhor para mim, aquilo que vai me agradar, me satisfazer. Mas João está dizendo que a certeza e a confiança está quando nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus. Quando nós pedimos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve, Ele nos responde, Ele nos abençoa. É por isso que Daniel, ele tinha certeza da decisão que ele tinha tomado, que ele tinha tomado a decisão certa de não se contaminar com os manjares, de não se contaminar com o banquete do rei. Olha o que diz Efésios capítulo 5, o versículo 17 diz assim: por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olhe bem, irmão, não seja insensato. Ah, pastor, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria. Procure conhecer qual é a vontade do Senhor. Ah, pastor, mas parece que as escolhas, as decisões que eu tomo, parece que não está sendo correta. Procure conhecer a vontade do Senhor. O segredo da vitória, o segredo do sucesso está em conhecer a vontade do Senhor. Jesus diz que nós erramos
Porque nós não conhecemos as Escrituras e nós não conhecemos o poder de Deus, ou seja, nós não sabemos qual é a vontade do Senhor. Será que a minha vontade é a mesma vontade de Deus? Será que o que me agrada, agrada a Deus? Será que o que me dá prazer é o que dá prazer ao Senhor? O salmista diz: o meu prazer, a minha alegria está na lei do Senhor, na vontade do Senhor, e nesta vontade, nesta lei, eu medito de dia e de noite. Todos os dias eu estou meditando para saber a vontade de Deus, para conhecer a vontade de Deus, para ver o que é que Deus tem para mim. Por isso Daniel, ele tem convicção no que ele tinha escolhido. Por quê? Porque a sua decisão, a sua escolha era agradar a Deus em primeiro lugar. Ele não queria saber se a comida do rei era melhor, não queria. Ele não queria saber se a bebida do rei era o melhor, ele não queria. Ele queria era agradar a Deus. É isso que nós precisamos, meu irmão, para ter a nossa decisão, a nossa escolha certa. Nós precisamos agradar a Deus. E ele tem essa convicção. Quando ele vai conversar com o chefe dos eunucos, ele diz para ele: não, eu até concordo contigo, mas eu posso morrer por causa disso, e aí? Ele fala: não, peraí, deixa que eu vou conversar com o cozinheiro-chefe lá. Versículo 11: então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ele, firme na sua convicção, agora ele age, ele toma uma atitude. Olha os versículos 12. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes teus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. Irmão, você percebe como nós vemos que Daniel, ele tinha convicção, ele tinha certeza da decisão que ele tinha tomado, da escolha. Ele decidiu no seu coração, ele resolveu não se contaminar. E ele creu que Deus estava com ele. Ele não teve medo quando vieram trazer notícias pessimistas para ele. Pelo contrário, ele continua na sua decisão, na sua escolha: eu não vou me contaminar. Só que aí ele age, ele toma uma ação, ele vai em direção àquilo que ele tinha decidido. Sabe muitas vezes qual é um dos maiores problemas nossos? Nós só oramos e nós não agimos. Olhem bem, nós só oramos e nós não agimos. Tem hora que nós temos que orar, tem hora que nós temos que agir. Nós temos que nos levantar, arregaçar a manga e ir lá para a caixa d'água fazer o evangelismo que nós fomos hoje pela manhã. Tem hora que nós temos que levantar, nós temos que pregar o evangelho nas casas, chamar as pessoas para seguirem a Jesus. Nós temos que batizar elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que ensinar essas pessoas a obedecer tudo aquilo que Jesus tem nos ensinado. Isso tudo dá trabalho, irmão. Só orar é fácil. Aí nós queremos: Deus, nós queremos que a igreja cresça, nós queremos, mas o que nós estamos fazendo por isso? Senhor, aumenta. Mas o que nós estamos fazendo por isso? Existe a hora de orar, mas existe a hora de agir. Diga comigo: existe a hora de orar, mas existe a hora de agir. É por isso que se chama oração. Orar mais ação, agir.
É quando a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta em si mesmo. A fé sem ação. Se eu não agir em função, em virtude daquilo que eu creio, a minha fé, ela é morta. A Bíblia diz. Então, se eu creio, eu ajo. Se eu tomo a decisão, eu vou de acordo com a vontade de Deus. E Jesus está olhando para a nossa fé. Você acredita nisso, irmão? Jesus, ele olha para a nossa fé. Quando nós vemos o episódio daqueles 4 amigos que levaram o paralítico, seu amigo paralítico, até Jesus. Olha a dificuldade. Eles pegaram o amigo na maca e eles estão levando lá. Aí de repente eles olham assim, umas 3.000 pessoas. Como é que não chega lá naquela casa lá? Foi aí que surgiu o pesado, lembra do pesado? Tem lá em São Paulo, já foi lá em São Paulo na 25 lá? Tá aquela loucura, tem um cara que ele vem gritando, pesado, todo mundo já sai. Eu tava, os 4 amigos, tava lá, eles iam, pesado, aí a multidão ia abrindo, eles iam passando lá, para levar o seu amigo até Jesus. Eu não sei o que eles inventaram, mas eles passaram pela multidão e levaram o paralítico até lá. Aí quando eles chegaram na casa, falou, e agora? Não tem como entrar lá dentro, tem muita gente, é impossível. Aí um outro que ele era meio arquiteto, ele engenheiro, ele começou a pensar, ele falou, se nós conseguir colocar ele lá em cima da casa, a gente tem que pensar numa corda, como levantar ele. Se a gente colocar ele lá em cima, eu dou um jeito de abrir um buraco lá, mais ou menos no rumo, a gente calcula onde Jesus está. Eles planejaram, porque tudo tem que planejar. Eles planejaram, eles foram com muita dificuldade, porque não deve ter sido fácil, colocaram o amigo lá em cima da casa. Eles viram mais ou menos onde Jesus estava, e eles abrem um buraco, e aí Jesus está ali, pregando. Jesus está falando, o Rei de Deus. De repente todo mundo que estava ali na sala, e até Jesus, todos eles ficaram olhando para cima. E de repente, não é que o paralítico estava diante de Jesus? Sabe o que foi isso? A ação de quem crê. A ação de quem tem fé. Tem a hora de orar, tem a hora de agir. Eles agiram. E aí você lê lá na sua casa, lá em Mateus, a Bíblia diz que Jesus viu a... Vamos ler lá, porque às vezes você acha que não está escrito, né? Então eu vou te mostrar. Abre aí, Mateus. Mateus capítulo 9, o versículo 2, diz assim, olha: e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham. Espera aí, irmão, olha aqui para mim, todo mundo, olha para mim. Vocês estão vendo a minha fé? Vocês estão vendo a minha fé? Não tem como você ver minha fé. Assim como também não tem como eu ver a sua. Mas Jesus viu a fé deles. Aí você fala assim, mas Jesus viu a fé deles porque Jesus, ele conhece o coração. Mas aqui Jesus está falando nada de coração. Como é que Jesus viu a fé deles? Através da ação. Você quer mostrar para Deus, para o mundo e para o diabo que nós somos uma igreja de fé? Nós temos que começar agora a agir. Nós queremos ganhar almas, então nós vamos buscar, nós vamos agir, nós vamos pregar, nós vamos evangelizar, nós vamos amar, nós vamos abraçar, nós vamos cuidar, nós vamos trabalhar. Essa é a ação. Daniel, ele age, ele crê, ele confia
e ele age. Ele vai falar com o chefe, o chefe fala: eu podia até te ajudar, mas eu posso morrer, então peraí, eu vou conversar com o outro lá. Aí ele vai: vamos fazer o seguinte, 10 dias, durante 10 dias eu só vou comer batata, cenoura, chuchu e beber água, só. E aí, passando 10 dias, o Senhor é que decide. Você vai dar uma olhada, se eu tiver mais bonito, mais forte, mais corpado, mais corado do que os outros ou não, aí o Senhor faz do jeito que o Senhor quiser. Sabe o que é isso? É atitude diante daquilo que ele acreditava. Ele tomou uma decisão, ele sabia que Deus estava com ele, ele sabia que o Senhor estava com ele, e aí ele agiu. Ele foi lá e falou: vamos fazer um teste, vamos fazer uma prova, e o Senhor vai ver como é que eu vou estar. Só que tem um segredo nisso tudo, irmão. Olha o que Daniel faz. Ele decide no coração, ele toma uma decisão, ele faz uma escolha, ele vive em função daquela escolha, ele acredita, ele não duvida, ele tem convicção, ele tem certeza, ele age em função daquilo. Ele vai, ele faz. É isso que Deus quer, é isso que eu vou fazer. Deus não quer, então eu não vou fazer. Deus está falando que pode, então eu posso. Deus está falando que não pode, então eu não posso. Isso é escolha, é decidir agradar a Deus em tudo. Quando ele decide, e tudo isso acontece, mas tem um segredo, irmão. Você pode tomar a decisão baseada na Bíblia, olhem bem. Você pode tomar uma decisão baseada na Bíblia, você pode acreditar na Bíblia, você pode ter convicção e seguir, só que tem um segredinho aqui. Daniel, ele tinha um segredo, e é isso que faz a diferença. Sabe o que faz a diferença? Daniel, ele não tinha o que nós temos hoje, mas ele tinha um segredo. Sabe qual que é o segredo hoje para nós? Jesus, ele disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Sabe qual é o problema? Nós tomamos decisão, até às vezes é baseado na palavra de Deus, mas nós queremos fazer do nosso jeito. Não, eu creio na Bíblia, mas é do meu jeito. Eu creio na Bíblia, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou tomar a decisão, mas tem que ser do meu jeito. Irmão, não tem que ser do nosso jeito, é a vontade de Deus, não é a nossa. Jesus, ele disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Agora, qual que era o segredo de Daniel? O segredo de Daniel está no capítulo 6 de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, e em seu quarto no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Senhor Deus, como era o seu costume. Então, qual que era o segredo de Daniel para as escolhas e as decisões corretas, acertadas, mesmo diante de tudo isso que nós analisamos até aqui? É que Daniel tinha uma vida de oração. Irmão, sem oração, sem poder. Quanto mais nós oramos, mais o Senhor derrama poder sobre a nossa vida, e é o que nós precisamos, do poder do Senhor sobre nós. E isso é através da vida de oração, irmão. Não é oração no meio-dia, na hora do almoço, não é oração para dormir, não é essa oração rápida, mas você precisa passar um tempo para falar com Deus, para falar com o Senhor, para dizer, para perguntar para Ele o que você precisa mudar, para perguntar para Ele como que você pode tomar melhores decisões e escolhas acertadas. Vida de oração. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Quantas vezes por dia nós oramos, será? E aí olha o resultado, para encerrar. Daniel, o capítulo 1, o versículo 15.
Daniel 1,15: no fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Por que é que Deus abençoou aqueles jovens de uma maneira tão gloriosa? A preocupação do chefe dos eunucos era que, se Daniel não comesse dos manjares do rei, da melhor comida, e não bebesse da melhor bebida, que eles iam ficar feios, desnutridos, magros, de má aparência. Mas ele tinha certeza que ele estava agradando a Deus. Ele vai: não, põe aí, cozinha as batatinhas aí, cozinha os legumes aí, pode trazer água, 10 dias, você vai ver se não vão estar mais bonito. Nós lemos: passou os 10 dias e eles estavam mais bonitos, mais robustos, eles estavam mais apresentáveis. Sabe por que isso, irmão? É porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando nós fazemos as nossas escolhas, tomamos as nossas decisões, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele cuida de nós, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos abençoa. A nossa vida pertence ao Senhor. Esse é o resultado da vida de oração. Depois, anos lá na frente, nós vamos ver o livramento que Deus deu para Daniel na cova dos leões. Tudo por quê? Porque um dia, lá atrás, na sua juventude, Daniel fez uma escolha: eu não vou me contaminar com o mundo, eu não vou ceder aos prazeres, eu não vou ceder às paixões, eu decido fazer a vontade de Deus, eu decido agradar o Pai, eu decido fazer aquilo que Deus espera de mim. E a pergunta é, irmão, qual será a nossa escolha? Qual será a nossa decisão? Porque, olha só, Daniel, ele escolheu bem. Deus, ele nos dá este poder para decidir e para escolher. Nós podemos recorrer à ajuda do Senhor, nós podemos recorrer para que Ele nos mostre o caminho através da Sua palavra, tudo isso baseados numa vida de oração, numa vida de entrega, numa vida de renúncia ao mundo e aos seus prazeres, para viver a vontade daquele que nos ama e morreu por nós. E nós precisamos tomar algumas decisões importantes na nossa vida. Algumas eu relacionei aqui, olha só: entregar a nossa vida ao Senhor, consertar a nossa vida com Deus, levar Deus a sério, parar de caluniar, de falar mal dos outros, de fofocar, acertar a relação na nossa família, deixar de participar de coisas ilícitas e mundanas, romper com um relacionamento pecaminoso, romper com o pecado, crucificar o pecado, orar mais, ler mais a Bíblia, vir mais à igreja. Aquilo que nós entendemos da palavra, que nós precisamos tomar a decisão em servir ao Senhor, nós precisamos tomar essa decisão o mais rápido possível. Agora, olha o que a Bíblia diz. A escolha é sua, irmão, e sempre será. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Olha o que Deus está dizendo, Deuteronômio 30, 19. Hoje
tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. O maior presente que Deus dá para o ser humano é a livre escolha. E Ele diz: olha, eu coloco diante de vocês duas portas, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Qual você escolhe? Mas Ele dá a dica: escolhe a bênção, para que você viva. Escolhe a vida, para que você viva. Escolhe a bênção, para que você tenha a vitória. Escolha a vida, para que você esteja com Ele para sempre. O que você escolhe, irmão? A bênção ou a maldição? A vida ou a morte? Graças a Deus que você está aqui, porque nós escolhemos a vida. Jesus diz assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem quiser ir ao Pai tem que escolher Jesus. Amém? Curva sua cabeça.